E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de debate e a imprensa já está criando narrativas. Para falar sobre isso, quero mostrar para vocês algumas pesquisas eleitorais, inclusive uma que saiu na Veja. Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com ampla vantagem, em um estado extremamente importante. Não quero adiantar muita coisa, porque já é o primeiro tema do vídeo de hoje, já vamos abrir falando disso. Ainda sobre narrativas, voltaram a falar dos robôs de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fez até uma brincadeira e o Carlos, junto com o presidente, fizeram a postagem aí de um cidadão que falou: não use meu nome. Meu nome não tá liberado para conseguir votos, vou sair processando todo mundo. E isso tem a ver com o nosso segundo tema. Vamos falar de inocente, condenado, descondenado. Para minha surpresa, a imprensa voltou a criticar o Lula sobre coisas ligadas aí a Estado, corrupção. Quero mostrar algumas coisinhas também que o Haddad já tá pensando, até planejando caso seja eleito. A Bachelet voltou os holofotes, agora apoiando o Gustavo Petro em uma decisão absurda, que eu acho que o Lula é capaz de estar apoiando também. Depois quero falar com vocês sobre agronegócio, sobre a ótica da esquerda, da direita. Acredite se quiser, a imprensa falou que após as falas do Jornal Nacional, o Lula se aproximou do agro. Se aproximou! Só faltou falar que agora o Lula é o rei do agro. E envolvendo o agronegócio, que bota comida na mesa, tem uma história aí que tem muitas pessoas passando fome, etc. E o presidente do IPEA ontem veio para comentar, fazer alguns levantamentos e alguns questionamentos sobre o tal estudo que aponta 33 milhões de pessoas passando fome. Uma coisa interessante. Depois quero falar sobre pauta da família, que ganhou também um editorial no Estadão, falando que a família é extremamente importante. Eu fiquei muito surpreso. E religião. Saiu uma matéria aí na Veja sobre o Lula, o que ele andava fazendo quando estava preso. Não quero adiantar muita coisa. Depois vamos falar de Brasil em comparação ao mundo. Tá ali o nosso planetinha, não é à toa. Quero mostrar para vocês, principalmente, coisas ligadas a questões energéticas e economia. E se der tempo, lá no final do vídeo, falamos algumas coisas ligadas a ESG. E vamos começar. Isso daqui é apenas uma notícia de várias que já saíram tentando levantar algumas narrativas. O Estadão fala o seguinte: Bolsonaro vê debate de domingo como tudo ou nada contra Lula. Será que realmente é um tudo ou nada? Será que Bolsonaro precisa desse debate a todo custo? Vamos analisar algumas coisas. Vamos pensar assim, passo a passo. Em primeiro lugar, esse debate não é Lula versus Bolsonaro. É um debate que eu acho que até a galera mais à esquerda vai concordar que os jornalistas que lá estarão são mais alinhados à esquerda. Os candidatos que lá estão, todos estarão ajudando o Lula. Ou seja, Bolsonaro vai ser massacrado pelos jornalistas, por todos os candidatos. E, vez ou outra, ele vai ter algum tempo para falar. E só. Então, é um ambiente extremamente propício para o Lula. E relativamente prejudicial para Bolsonaro. E muito estava se comentando sobre a possibilidade de Bolsonaro até não ir. E por que eu estou falando isso? Olha só, já falando em pesquisa, será que realmente é o tudo ou nada? Será que é Bolsonaro que precisa ir a todo custo nesse debate? Ou será que é o Lula que precisa ir? Quem que precisa do debate? Quem que precisa realmente conseguir mais e mais votos e mostrar e confrontar, etc.? Você vê o seguinte, nova pesquisa mostra a vantagem de Bolsonaro em relação a Lula no Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro. Aqui foi uma pesquisa realizada pela Atlas Intelligence, junto com o pessoal da Arco Advice, divulgada no sábado, e que mostra Bolsonaro na frente com 46% das intenções no primeiro turno contra 37% do Lula. 9 pontos à frente. A pesquisa também levantou indicações para Cláudio Castro, também está em primeiro. O Marcelo Freixo vem em segundo e no Senado o Romário lidera. Rio de Janeiro, Sudeste. O próprio Murilo da Paraná Pesquisas bateu o martelo falando: se o Lula não conseguir segurar meio que um empate no Sudeste e impedir o crescimento de Bolsonaro no Nordeste, rapaz, não vai. Não vai. Sudeste, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Várias pesquisas, Modal Mais Futura, Seis Sigma, Prasmarket, apontando aí Bolsonaro na frente de São Paulo, pelo menos 5 pontos. Estamos falando do Rio de Janeiro. Só que qual é o segundo maior colégio eleitoral do país? O estado de Minas Gerais. E aí olha só isso daqui.
Pesquisa, Modal Mais Futura. Estado de Minas Gerais, levantamento em dia 16 e dia 19. Bolsonaro, na espontânea, 44,1%. Lula, 34,2%. 9,9 pontos à frente. 10 pontos à frente, no segundo maior colégio eleitoral do país. Na estimulada, né, para valer, coloca lá os nomes, que a priori são os nomes do primeiro turno. Você vê o Bolsonaro, 46,3%. Lula, 35,3%. Aí vem depois o Ciro Gomes. Aqui dá 11 pontos à frente. 11 pontos à frente. No maior colégio eleitoral do país. Fizeram até uma estimativa, né? Pesquisa aí, intenções no segundo turno. Bolsonaro também à frente, 48,3%. Lula, 42,3%. 6 pontos à frente. Várias pesquisas apontam liderança em São Paulo, com ampla vantagem em Minas, ampla vantagem no Rio de Janeiro. Sul, Centro-Oeste e Norte, acho que está bem consolidado, que você somando assim os estados, pode ter uma diferença um estado do outro, mas eu acho que leva Bolsonaro. Vamos deixar, beleza, o Lula está levando uma vantagem no Nordeste. Será que Bolsonaro está tão assim mal colocado? Some a isso daqui as questões que envolvem uma melhora na economia, preço do combustível caindo assim, semana após semana. Essa questão do combustível está incomodando tanto que fez a presidente do PT, está participando da campanha do Lula, a Gleisi Hoffmann, via público para falar o seguinte: olha, em Brasília aí está ouvindo rumores que os donos de postos de combustível estão aí vendendo a preço de custo para enganar o consumidor e tentar promover um clima de bem-estar. A turma está bem preocupada. Você vê uma radicalização por parte do PT trazendo o Janones. O PT que, assim, o PT radicalizar é uma coisa que realmente assusta, né? Que para pessoas comuns já acham o PT um pouco radical, né? Que é a turma mais à direita. Trouxeram o Janones. Olha o tom que o Janones aplica em suas falas, as suas ações políticas. Isso demonstra um certo, desespero. Você vê como foi a própria ida do Lula no Jornal Nacional, sabendo assim que Lula e a Globo estão bem casadinhos. A própria Globo informou que foi um ex-âncora, o Chico Pinheiro, que ajudou o Lula em todo esse processo. Você vê o próprio Sidônio, o marqueteiro do Lula, como você vai ver, né? Ele tem algumas proximidades, você vê assim, pô, um negócio meio estranho. E aí você vê, em todo esse cenário também, até as pesquisas IPEC, Datafolha, mostram uma coisa em comum, todas as pesquisas, que Bolsonaro segue no acrescente, segue ganhando votos, assim, de forma, tá consolidado. É um crescimento sólido, firme, dia após dia, voto atrás de voto, voto atrás de voto, voto atrás de voto. Bolsonaro só fazia apanhar na TV, assim, só faz apanhar na TV durante, sei lá, quantos anos aí Bolsonaro tá na vida pública? 28 anos? Então tem 28 anos apanhando, pra valer como presidente desde 1º de janeiro, como candidato já apanhava. Não estavam conseguindo desgastar Bolsonaro. Lula, ele coloca a sua campanha e já tá no auge, porque todo mundo sabe quem o Lula é. Quando o Lula lança a sua campanha, Bolsonaro estava ainda em um dos piores momentos do governo, com uma rejeição que na época estava relativamente alta pelas questões ligadas à pandemia. Ainda se reclamava muita coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. Vimos a CPI do Lula. Ou seja, Bolsonaro realmente estava lá embaixo. O Lula vem no auge. E aí, o tempo vai começando a passar. O Lula vai acumulando tropeços, falas, né, bem estranhas. O Metrópolis diz, não, o Lula está ali estabilizado desde dezembro de 2021. E você começa a ver um cansaço em torno da imagem do Lula. Não tem algo muito novo. A imprensa começa a falar da dificuldade do Lula de conseguir votos evangélicos. Ontem estava pesquisa falando, o Lula, se não tiver votos evangélicos, não leva no primeiro turno. Será que realmente é Bolsonaro que precisa ir nesse debate? Será que é Bolsonaro? Ou será que é o Lula? Será que a imprensa está falando isso daí, na verdade, para forçar Bolsonaro a ir, porque ele precisa, que é para ver se todo mundo massacra ele e ele consegue perder um pouquinho de voto? Às vezes o cara tá cansado, que é assim, na boa, o cara é o Superman, até o Superman às vezes fica cansado. Assim, evento após evento, e quando o cara tá meio cansado, às vezes aumenta um pouco devagar. Dá uma escorregada? Será que é por isso? Quem que realmente precisa pro debate? É Lula ou Bolsonaro? Aí calma. Você vê, Bahia é Jair Bolsonaro e João Roma. Flávio Bolsonaro que postou isso daqui. E eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Isso aqui é o interior da Bahia. Em tese aí, né, a região
no Nordeste, o Lula tem uma liderança assustadora. E vejam só isso aqui junto comigo. Lá vai Bolsonaro. Vitória da Conquista não é uma cidade gigante não, viu? Olha lá. Aí passeia na cidade. Para no posto. O povo bate foto. Onde acho? Só mais um vídeo aqui pro outro ângulo. Só adiantar, só pra vocês sentirem. 1 minuto de vídeo. Olha essa tomada. Interior da Bahia. Interior da Bahia. Não é uma cidade grande. Eu me pergunto se passasse mais tempo aqui, né? Quantidade de pessoas. A gente não vai ficar assistindo, né? Aqui 10 minutos de vídeo pra ver em qual momento que desaparece a multidão. Então, assim, Bolsonaro tá crescendo, emprego melhorando, economia melhorando, tudo melhorando. Com tempo agora pra falar. Eu acho. E é Bolsonaro que tem que ir pro debate. Você vê que o Lula fez questão de falar, ó, tô aqui, eu vou. E não faltaram matérias, inclusive da CNN, deve ter saído uma, tem 48 horas mais ou menos, falando, Lula não confirma se vai no debate ou não. Se vai no debate ou não. E aí eu deixo a pergunta, será que realmente é Bolsonaro que precisa ir? Pra entrar num ambiente onde todo mundo vai massacrar ele por todos os lados? E eu acho que quem tá precisando aparecer, ir lá com a fala mansa, ver se consegue puxar os eleitores do Ciro Gomes, da Simone Tebet, tentar se mostrar um pouco mais moderado, eu acho que é o Lula. Eu acho que é o Lula. Inclusive, essa foi uma grande crítica que fizeram a Bolsonaro lá em 2018. Ele não foi aos debates, ele foi antes da facada, né? É meio complicado você quando tá doente. Mas enfim, fica aí, vocês tiram a opinião de vocês, né? A conclusão de vocês. Eu, por mim, na boa, se fosse Bolsonaro, pra mim, debate mesmo, só se fosse ele versus o Lula. Tiver qualquer pessoa a mais, além dele do Lula, pra mim é golpe. É golpe. Perdeu tempo batendo um pouco com o Ciro Gomes. Com Simone Tebet. Não, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Não, nem conversa. Continuando no âmbito das narrativas, vem o UOL falar isso daqui, ó. Nas redes sociais é fácil. É fácil. Por que estão falando isso? Robôs impulsionaram metade dos tweets pró-Bolsonaro no início da campanha. Eles não aprendem. Não aprendem. Vai continuar falando de robô. Vai continuar falando de robô. Aí vai chegar na hora da eleição e falar: "Ih, o que foi que aconteceu?" Não, é porque a pesquisa é o retrato do momento, é uma foto, é isso, aquilo. Não, pelo amor de Deus. Eles até dizem, ó, só nas redes sociais, nas ruas, na cara de todo mundo. Esse povo não tem vergonha de vir com esse papinho de robô. Eles negam a realidade, negam as imagens, negam os fatos, negam os números. Patético. Somos todos robô do Bozo. Aí você vê, falando em robô, olha isso daqui. O Álvaro Dias tomou aulas com Renan Calheiros. Hoje eu sei que Senado é lugar de maturidade, de pessoas que saibam como fazer sempre de forma íntegra, e é com essa ideia que eu me apresento, com tudo que acumulei, com tudo que sei, que resta a ser feito, acima de tudo, com energia para fazer desse o meu melhor mandato. Aí abaixo, o Senhor é o nosso maior representante no parlamento. Avante, senador Álvaro Dias. Eu acho que o assessor esqueceu de trocar a conta. Postou o comentário como o próprio Álvaro Dias, se autoelogiando. Ô, rapaz. Tomou aulas com o Renan Calheiros. Isso aqui acho que tá mais próximo de robô. Mas vamos continuar. Não sei se o Carlos Bolsonaro postou em relação à imprensa ou não, mas ele colocou essa foto ali ontem, ó. Tinha 2 celulares e uma canetinha. Esse comentário da Tsuka eu dei muita risada. A canetinha tem um motivo. Carlos Bolsonaro não utiliza os seus dedos na tela do celular para não deixar nem a digital na tela. Chupa a imprensa. Rapaz, tá explicado. Eu fiquei, pô, o cara tá usando a canetinha para não deixar a digital. O pessoal perturba também, viu? O povo não tem o que fazer. Tudo é piada. Continuando aqui, uma coisa que eu achei muito bacana. A imprensa vinha comentando aí que, os bolsonaros estão brigados, isso, aquilo, outro. Em certo momento até eu vi assim que
estavam um pouco meio afastados. Não brigados, mas assim meio longe, né? Algumas discordâncias. Gostei de ver aí a foto do Flávio junto do Carlos. Por quê? O Flávio, tá bem claro, a imprensa comenta, o próprio Jair comenta, é o cara aí que meio que tá organizando, né? O líder da campanha de... Hoje acho. Hoje eu tô demais aqui, viu? Deixa eu organizar aqui de novo. Tô demais hoje, viu? Apertou um monte de botão errado. Já tá adiantando. Flávio, líder da campanha, e o Carluxo. O Carluxo é o marqueteiro das estrelas, que o Lula queria contratar, né? Mas na falta do Carlos, vai o Janones. Então, juntando aí o melhor dos cenários, agora, mais do que nunca, eu acho que a campanha do Jair tem tudo para decolar. Avançando, e aqui já se conecta com o próximo tema, Felipe Neto fez aquela postagem, e aí até comentamos no vídeo ontem, falando o seguinte, ó, parem de cair no papo de Lula quer regular a internet. O que Lula quer fazer é um projeto de regulamentação das mídias. Aí Bolsonaro coloca um vídeo do Kiko do Chaves, fazendo piada em relação a isso daí. E aí diz, ó, parem de cair no papo de PT roubou. O que o PT fez foi praticar corrupção. Aí o Carlos Bolsonaro, como resposta ao pai, coloca um vídeo do Felipe Neto sentando a bolacha no Lula. Aí o que é que rolou? Felipe Neto depois vai falar o seguinte, ó. Não autorizo político nenhum de utilizar minha imagem para angariar votos. Autorizo menos ainda se for candidato fascista, utilizando vídeos de muitos anos atrás, onde eu digo coisas que eu já me corrigi e pedi desculpas por ter dito, serão todos processados. Sentiu. O menino sentiu. Felipe Neto pode ter se arrependido e até pedido desculpas, mas o que ocorreu já realmente, assim, ocorreu. Por mais que tentem fazer alguns malabarismos, não vai adiantar. E eu quero começar com isso daqui, ó. As pessoas estavam comentando aí, ontem eu recebi vários comentários, falou, cara, você não sabe, tem um anúncio aí. Calma que já do anúncio, mas não. Primeiro outro anúncio. Quando você vai lá no Google, e você digita Lula inocente, pelo menos aqui nesse print, né, o Rafael Lugon coloca, o primeiro post, olha só, um anúncio. Anúncio. Pago por eleição 2022, Luiz Inácio Lula da Silva presidente. Lula foi absolvido. Lula foi preso injustamente. O primeiro resultado do Google é um anúncio. Menos mal tá ali, né? Que foi pago pela eleição do Lula. Cai quem quer. Cai quem quer. Pelo menos o Google tá avisando. E mais do que isso, o Lula está utilizando a fala do William Bonner para se defender. A que ponto chegamos? A fala do William Bonner está servindo de defesa para o Lula. Assim é oficial, a Globo ajudando o Lula. Difícil. O que me espanta é... Isso aqui também tá em canais de direita. O pessoal falou que... Pô, eu vi outro canal no vídeo. Tava lá o anúncio. O problema é que assim... O Lula tá tão desesperado e tá tão perdido que a turma da esquerda, eles acham que o fato deles colocarem um vídeo do William Bonner comentando, as pessoas vão deixar de apoiar Bolsonaro para apoiar o Lula. Eu quero que o Lula coloque realmente nos canais de direita, que é pra gastar. Gasta aí, vai. Gasta a munição aí, porque ninguém vai mudar de ideia. Não cola. Ainda, assim, eu acho que nem o indeciso muda de ideia. Porque se tem uma coisa que o brasileiro repudia é a Rede Globo. É uma coisa que interessa aqui, mas todo mundo odeia a Globo. O povo assiste. Assiste porque a câmera é boa, bonita, tem a novela, etc. Mas ninguém gosta. No final do dia todo mundo odeia a Globo. E o cara tá usando o William Bonner. Ai. Aí eu te pergunto, quem é que precisa de um debate? É Bolsonaro? É Bolsonaro que precisa de um debate? Ou o cara que tá tendo que utilizar o William Bonner pra se defender? Aí veja só. O Estadão soltou um editorial, soltou alguns sobre o Lula. Isso daqui, 3 da manhã de ontem, Lula e a sombra da corrupção. Em entrevista ao Jornal Nacional, o candidato do PT, o Lula, finalmente reconheceu a existência de corrupção nas administrações petistas. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram os crimes. Disse Lula ao ser questionado sobre os desvios de recursos públicos durante as gestões do PT.
A admissão dos erros, no entanto, parou por aí. Como se a corrupção nos governos petistas tivesse existido contra a vontade do partido. Tentando inverter os fatos, Lula deu a entender que muitos escândalos de corrupção, mais do que revelarem condescendência com o ilícito, indicariam o funcionamento republicano das instituições nas gestões do PT. A corrupção só aparece quando você permite que ela seja investigada. O Lula inventando a ordem. A habilidade retórica de Lula, quando lhe convém, usa a máscara do comedimento e do equilíbrio. Ainda bem que estamos falando, né? Que é máscara. Ser comedido, equilibrado, é máscara. É incapaz, no entanto, de tapar o sol com a peneira. Não basta admitir a existência de corrupção nos governos do PT. O ponto é outro. Aí quando eu li isso, eu falei, eita poxa, será que o Estadão finalmente vai reconhecer que a corrupção que houve no passado não é pelo dinheiro em si, mas por um projeto de poder? Será que vai falar do Foro de São Paulo? Será que vai falar dos planos da esquerda? Será? Por que houve tanta corrupção nos governos de Lula e Dilma? O que fez o PT para criar um ambiente tão propício à corrupção, Fleita? Agora vai falar do Foro de São Paulo. A corrupção dos governos petistas não é efeito colateral ocasional, tampouco reflexo de um sistema corrompido contra o qual é impossível lutar. Houve tantos escândalos de corrupção das administrações do PT porque a concepção de Estado e de governo do partido propicia enormemente o surgimento desses desvios. Eu falei, brincadeira, agora colocou a culpa no Estado. A culpa é da estrutura do Estado. Pô, aí tá de brincadeira. É como se isso não fizesse parte da esquerda. A corrupção dos governos de Lula e Dilma não é fruto do acaso. Concordo. É fruto de uma concepção de Estado balofo. E quanto maior o Estado, maiores são as oportunidades de corrupção. Bom, em tese eu concordo, só que, cara, tá cravado na ideologia. É algo muito maior. Existe um projeto de poder. Agora, quando o Estadão destaca, né, que um Estado grande leva a mais oportunidade de corrupção, o Estadão devia destacar o seguinte, que o governo Bolsonaro é um governo que vem tomando inúmeras medidas para reduzir o tamanho de Estado, desde se desfazer de algumas empresas estatais, como reduzir, como posso falar, o tamanho da máquina pública, até reduzir o número de cargos comissionados. Sobre essa questão, ontem a Juliana Bond me gravou um vídeo sobre Bolsonaro, que, meu Deus do céu, eu não sabia... Eu não sei nem como descrever. Recomendo pros mais velhos, nem olhem, meu Deus do céu. É engraçado o vídeo, é um vídeo assim de sátira, que ele pega assim uma frase como se Bolsonaro... Ela fala que Bolsonaro trabalha com menos gente. Só que ela não usa o menos, ela usa menos. E aí tenta usar um trocadilho, né? Mas acaba divulgando, né, que o governo Bolsonaro realmente está desinchando a máquina pública. É engraçado. Aí diz, né? É fruto igualmente da concepção de política lulopetista, infensa ao diálogo, mas aberta a negociar acesso a recursos e cargos públicos em troca de apoio a seus projetos. Por fim, é fruto da tomada do Estado pelos companheiros. Bom, isso aqui eu concordo. O PT tomou o Estado. E aí, chegando aos finalmente, não basta Lula prometer que não decretará sigilo de 100 anos sobre atos suspeitos do governo, aí meteram Bolsonaro, como Bolsonaro tem escandalosamente feito. Se o PT continua defendendo e praticando o aparelhamento político partidário do Estado, não basta Lula dizer que todo indício de corrupção vai ser investigado, se o PT continua defendendo um Estado perdulário e empresário. Se o partido de Lula não mudar suas práticas e sua concepção de governo, continuará impondo ao país um ambiente fértil a todo tipo de corrupção, a desvios de recursos públicos e ao uso do poder estatal para fins privados. E aí eu te pergunto, você acha que existe alguma chance do PT mudar? O PT mudar? Você acha assim, não, o PT agora vai mudar, agora vai dar certo. Lula tem razão quando afirma que a Lava Jato ultrapassou em diversas ocasiões os limites da lei. Reconhecidas pela Justiça, as muitas nulidades processuais mostram como é inútil combater a corrupção com práticas ilegais. Mas é igualmente inútil prometer o combate à corrupção sem reconhecer suas causas. Com seu patrimonialismo e aparelhamento, o Estado petista é uma eficiente máquina de produzir escândalos de corrupção. É que eu não tenho que discordar. E isso Lula ainda não admitiu,
menos ainda, retificou, por mais que ande agora de braço dado com Geraldo Alckmin. É como se o Geraldo Alckmin fosse o grande bastião da honestidade, né? O Estadão está colocando aqui. E aí, veja. O Lula está começando a ganhar algumas criticazinhas. E isso aqui vai dilapidando a imagem do Lula entre os inteligentinhos, os iluminados, né? Porque, nossa, tem uma parcela na sociedade que é iluminada, se informa pelo Estadão o tempo inteiro. Não é que ele se informa, ele aceita a opinião do Estadão. Você se informar, você pegar, você entender o que está acontecendo, tentar retirar o fato, separar fato da narrativa, bacana. Eu também me informo, pego muita informação. Agora, comprar as narrativas, aí são outros 500. Aí veja só, reduzir o tamanho do Estado. Pô, o PT não pode tomar o Estado, não pode fazer isso. E aí você vê como é a esquerda, sem medo das casernas. O que foi que o Lula já falou sobre as Forças Armadas? Desde vamos demitir uns 8 mil, até não tem o que conversar, tem que dialogar. As Forças Armadas, relações exteriores, é que o governo quer. É que o governo quer. E aí você vê, Gustavo Petro faz limpa nas Forças Armadas e promete virar a página da história de violência do país. E essa matéria é num tom de elogio, positivo, porque quem escreveu foi a Carta Capital. A Carta Capital está achando bom. É isso aí, pô. É isso aí, Petro. Parabéns. Você fez o certo. Tem que realmente fazer uma limpa. Golpistas, direitistas. Aí ontem também eu tava passando na rede social e uma amiga minha mandou esse post aqui. Eu falei, uai, tá beleza, Bachelet com Soros. Isso já me deixou meio assim, né? E aí o cara colocou o seguinte, surpresa, a Bachelet respalda enfoque sobre a questão das drogas de Gustavo Petro. Eu falei, não, peraí, não é possível. Não é possível. Aí eu fui pesquisar alguma matéria. Tá aqui, ó. Perfil verificado. Jornal colombiano. Bachelet destacou a abordagem da política de drogas do governo de Gustavo Petro. A Bachelet concorda que o combate, né, essa guerra às drogas, falhou. Que tem que realmente mudar. E que o Petro aí sim pode estar certo aí com suas propostas, essa modificação, dar outro enfoque na abordagem, como a polícia vai lidar com isso. Quem poderia imaginar que a Bachelet estaria concordando com o Petro? Quem poderia imaginar? Nossa Senhora! E aí você junta o caso do Haddad, que foi o que eu falei para vocês na introdução. Haddad quer mudar abordagens policiais em casos de porte e uso de substâncias entorpecentes. A medida está incluída no plano petista no tópico que trata de segurança pública e acesso à justiça, justificada como modo de diminuir os casos de violência policial, abordagens truculentas e mortes evitáveis, em especial da perseguição da juventude negra e periférica. Vocês realmente acham? Você realmente acredita que existe perseguição? A polícia persegue pessoas de uma determinada, sei lá, raça, etnia, grupo social? A polícia diz, não, vamos perseguir. Em outro trecho, o documento prevê investimentos em centrais de atendimento e monitoramento como alternativas ao encarceramento, com especial foco no impacto das políticas de drogas. O programa de Haddad também fala de modo mais abrangente em adotar novos protocolos operacionais padrão de abordagem, incluir uma disciplina sobre racismo estrutural nas escolas de formação de agentes para garantir uma política democrática e cidadã. O Lula também, né, prevê aí, estava pensando mudar essa questão aí da lei antidrogas. O Ciro Gomes falou também isso aí no Roda Viva. Você vê que é uma coisa que a esquerda parece concordar, parece ser uma pauta que une os políticos de esquerda. Mas vamos continuar. Aí vem a Veja. Essa mesma Veja que fala do Haddad para falar o seguinte, ó. A falácia da ameaça comunista. Uma mudança de regime exigiria alteração na Constituição. A galera acha que realmente não, o comunismo é um regime que precisa passar por isso, por aquilo outro. O Flávio Gordon até faz uma brincadeira, claro, e teria que ser assinada em 3 vias, com reconhecimento de firma. A marca característica do ex-jornalismo brasileiro contemporâneo é essa mistura inextricável, não sei nem que palavra é essa, entre desonestidade e burrice.
E vamos falar mais da imprensa. Essa daí é de doer. Agora essa supera. Lula se aproxima do agro após falas no Jornal Nacional. Depois de todos aqueles absurdos, o Lula se aproximou. Ele não se afastou. Por mais que a gente viu, né, inúmeras entidades ligadas ao agronegócio postando cartas de repúdio às falas do Lula, o UOL solta essa nota. Diz aliado, porque o aliado do Lula disse. O aliado do Lula falou e o UOL acreditou e o UOL postou essa nota. Beleza. Mas vamos continuar. Aí vejam só. Eu tava passando também e vi o Texugo postando, né? Eu vi a foto de Bolsonaro, chamou minha atenção. Aí eu fui ver o que ele vai botar. Aí ele falou o seguinte: estrategicamente, a Globo colocou a imagem da matéria em um enquadramento bem restrito, para assim passar a ideia que Bolsonaro estava acompanhado de poucas, mas, na realidade, por outro enquadramento, conseguimos ter a ideia da quantidade de pessoas. E tá lá a nota da Globo, que é essa daqui, ó. Em Barretos, Bolsonaro disse que o mundo passa fome sem o agronegócio brasileiro. Aí coloca a foto, ainda tá cortada, você não consegue nem ver Bolsonaro direito. Por que não coloca a foto por esse ângulo aqui, né? Muito melhor, muito mais bonito. Multidão de pessoas. E você vê, enquanto Lula faz questão de defender o MST, Bolsonaro faz questão de defender e participar de eventos ligados ao agronegócio. Olha que diferença. E tá falando aí, né, que essa questão da fome é complicada. Não é bem assim. O pessoal tá forçando a narrativa. Estão forçando tanto a narrativa que a Folha de São Paulo publicou um disclaimer, né, um pedido de desculpas. Erramos! Na manhã deste sábado, a Folha publicou o texto intitulado Bolsonaro vai ao interior da Bahia, recua e agora diz que o Brasil passa fome. O presidente Jair Bolsonaro não recuou sobre sua declaração de que a fome para valer não existe no Brasil. A frase correta dita na Bahia é que o mundo sem o Brasil passa fome. Ah, tá bom. A distorção foi tão grande que tiveram que colocar um erramos. Passaram de todos os limites. Agora, sobre essa questão da fome, não é de hoje. Eles estão com essa história. A fome. A turma da esquerda e do jornalismo falou que, inclusive, é um dos pontos que a campanha do Lula vai querer explorar. A fome. 33 milhões de brasileiros passando fome. A fila do osso. Aí, para minha surpresa, eu realmente fiquei surpreso. Vou falar que assim, estou espantado, quase não acreditei. Não, bem incrível, sabendo outras coisas que o iFood defende. E eu recebi essa postagem aqui, ó, do Marcelo. Ele falou: olha o que o iFood está exibindo nos pedidos do aplicativo. 33 milhões de brasileiros com fome. Doi. O cara vai comprar, tá lá, ó. 33 milhões de brasileiros com fome. Aí todo cara que pega o iFood vê isso daí e fala: rapaz, a coisa tá complicada, viu? Tá complicada. E você começa a emplacar uma narrativa que existem 33 milhões de brasileiros com fome. E fica a pergunta, esse número, ele é real ou é uma narrativa da esquerda para ajudar o Lula? Sobre isso, o Eric Figueiredo, acho que eu falei que Ferreira no início do vídeo. Enfim, o Eric é presidente do IPEA, que lida aí com estatísticas, números, e ele comenta sobre esse dado. E comenta, obviamente, trazendo dados, gráficos, informações precisas. E ele fala o seguinte: já relatei o comportamento, no mínimo, esquisito do indicador de insegurança alimentar produzido pela Vigisan. Ela se descola de seu determinante histórico, a extrema pobreza, no pós-2018. Peraí. Pós-2018? Tá, 2018 que o Bolsonaro foi eleito. Até 2018, a diferença entre eles era de 2 pontos percentuais, passando para 14 pontos percentuais no pós-2018. Para quem não está entendendo, olha só. Essa linha laranja é a linha que representa a extrema pobreza. Essa linha azul é a linha da insegurança alimentar. Essa linha tracejada é o ano de 2018, que você vê que a boca do jacaré começa a crescer. E olha só que interessante.
você vê, ó, que a distância... Aqui, ó, 2013, era Dilma. Você vê, ó, a insegurança tá basicamente com a mesma distância dessa linha laranja de baixo. A linha laranja, que é da extrema pobreza, na era Dilma, vai crescendo e a insegurança alimentar vai crescendo junto. O que faz total sentido. Quanto maior a quantidade de pessoas na extrema pobreza, maior a quantidade de pessoas em insegurança alimentar. Só que, quando as pessoas na extrema pobreza caem, qual é a tendência? Que também caia as pessoas em questão de insegurança alimentar, que é o que você percebe aqui, ó. Olha 2004, a quantidade de pessoas na extrema pobreza está caindo e a insegurança alimentar também está caindo. Só que olha que interessante, em 2018, a extrema pobreza começa a cair. Só que a insegurança alimentar começa a aumentar. Opa! Pelo padrão do gráfico, a gente deveria ter visto algo assim, ó. Caindo aqui para baixo. Por que aumentou? E aí essa diferença de 2 pontos percentuais começa a crescer até chegar a 14 pontos percentuais entre extrema pobreza e insegurança alimentar. Isso tá estranho. E o Eric continua. Vamos prestar atenção no que acontece entre 2018 e 2020. A insegurança alimentar da Pensan cresceu 3,2 pontos, enquanto a extrema pobreza caiu 1 ponto percentual. Vamos pensar sobre o que aconteceu nesse período, em específico, durante a pandemia. E vejam só. Em 2020, foram gastos quase 300 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial, valor 7 vezes superior ao gasto com o programa Bolsa Família na época, atendendo mais de 68 milhões de brasileiros, 1/3 da população. Se focarmos apenas nos beneficiários do programa social da época, o Bolsa Família, esse gasto propiciou um aumento na renda média recebida por essas famílias de mais de 400, aumentou 5 vezes, passando de um ticket médio de R$ 189 para R$ 908, o que pode ser atestado pelos dados da PNAD. E nesse ponto, eu não estou considerando outras ações com impactos sociais, tais como o benefício emergencial, o BEM, que garantiu os rendimentos e emprego de mais de 11 milhões de trabalhadores só em 2020. Em resumo, a redução da extrema pobreza e o ganho de renda proporcionado pelo auxílio emergencial não são compatíveis com o aumento da insegurança alimentar. Só que as inconsistências não param por aí. Gente, se o governo vem, começa a ajudar as pessoas, tem auxílio, não tem fila, o brasileiro, até quem não merecia, recebeu. Você combateu, a extrema pobreza caiu e a turma aí que fez esse levantamento de dados que o Lula usa à torta e adoidado, falando que não, que o povo tá passando fome. Tá estranho, mas ainda fica mais estranho. Vejamos o que aconteceu em 2021, usando as informações contidas no próprio relatório da ONG da esquerda. Em 2021, os dados da Vigisan apontam um crescimento de 6 pontos percentuais na insegurança alimentar, se deslocando ainda mais dos indicadores de extrema pobreza. Chama ainda mais a atenção os argumentos que sustentam o crescimento da insegurança alimentar nesse período específico. De acordo com a Vigisan, página 82, abre aspas, olha isso daqui. Com o desemprego, essa estabilidade desapareceu e houve piora significativa dos índices. Não custa lembrar que, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, o desemprego passa a apresentar uma forte trajetória de queda, caindo de 15 para 11,5. Se a Vigisan está apontando que o desemprego, o Eric está falando em 2021, que o desemprego foi um problema, o alto índice de desemprego foi um problema e o mundo real, a gente viu uma queda no desemprego. Como é que chega nesse número de 3 milhões? Ele está falando, o desemprego foi um problema. Mas em 2021 o desemprego caiu. Não faz sentido? Não encaixa, não tem lógica. E para terminar, aí as explicações para o crescimento da insegurança alimentar continuam. O relatório lá da Vigisan, página 88, a destruição de instituições públicas e a desativação de políticas voltadas à proteção social em curso desde 2016 estão na raiz
do problema aqui exposto, deixando grande parte da sociedade desprotegida diante dos efeitos da crise sanitária que agravou a crise econômica que antecedeu. Peraí. Foram inseridas quase 215 mil famílias no programa social, totalizando 14,5 milhões de famílias atendidas. Isso só em 2021. A crise econômica de 2021, descrita pelo Vigisan, é representada por um crescimento do PIB de 4,6%, com geração de 2,7 milhões de vagas de empregos só no setor formal. Até entendo o debate público não se interessar em apurar esses números, mas o meio acadêmico, de fato, lê o relatório cujos números eles propagam. Gente, eles estão falando que as políticas sociais que estavam em curso desde 2016 acabaram, foram desativadas. Pessoal, o governo aumentou as políticas sociais, aumentou o valor do benefício. 33 milhões de brasileiros passando fome. Eu acho que esse número tá errado, viu? Eu acho que esse número tá errado e eu acho que esses argumentos aí, esses dados que o Eric trouxe, sim, bem pertinentes. Aí eu pergunto, será que alguém da imprensa vai repercutir o que o presidente do IPEA, que é Instituto de Pesquisas e Estatísticas Avançadas, algo assim, estava lá comentando? Você vê, né? Mas o importante é falar que tem brasileiro passando fome, que é para ver se ajuda o Lula. Mas vamos continuar. Ainda Lula versus Bolsonaro, a Folha de São Paulo fala o seguinte: a equipe de Lula está batendo cabeça para achar o tom com os evangélicos. Petistas admitem nos bastidores certo clima de barata voa sem uma fórmula mágica para reativar pontes com esse eleitorado-chave. E sobre isso, eu quero trazer essa matéria da Veja, ela é maior do que isso daqui, mas esses 2 parágrafos fica aí de questionamento e eu acho que caso isso daqui seja mentira, o Lula deveria entrar com direito de resposta lá na Veja. Deveria entrar com direito de resposta, Lula, porque a Veja está falando de você o seguinte: a preocupação que assombrava Lula na cadeia virou realidade. Mas mesmo vendo televisão, Lula continuava exercendo a política. Uma de suas rotinas era assistir aos programas evangélicos que pululam nas emissoras abertas de televisão, em especial no período entre a noite e a madrugada. Lula tinha o costume de anotar os nomes dos pastores e prestava muita atenção ao conteúdo das pregações, como ele mesmo relatou em encontro com lideranças evangélicas logo após ter saído da prisão. O petista dizia a aliados que era preciso ficar atento ao que eles diziam, porque tinha convicção que entendê-los seria fundamental para vencer qualquer eleição que se disputasse no Brasil, em especial a presidencial. Peraí. O Lula estava assistindo o culto, a missa, não para ouvir a palavra de Deus, mas para ver como conseguir o voto dos cristãos. Rapaz, isso dá errado. Dá errado. Para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a palavra, para refletir, tentar ser uma pessoa melhor, tentar tirar ideias, análise para conseguir votos. E isso aqui é o que a Veja está falando, Lula. Mesmo preso, o petista já pensava em retornar ao palco da política nacional e sabia que o seu sucesso dependeria de como se relacionaria com esse segmento do eleitorado. Aí depois não sabe, porque não está conseguindo emplacar junto aos cristãos. E o Estadão, para minha surpresa, soltou outro editorial: a necessária defesa da família. E é um tema que eu acho que também é um problema para o Lula. Por quê? A campanha eleitoral começou marcada pela disputa ferrenha do chamado voto evangélico. Eu não acho que tem disputa não, está bem consolidado, com o reducionismo próprio dessa disputa, em que questões complexas se convertem em jingles simplistas. O voto evangélico é caracterizado como a expressão de um conservadorismo extremado, muitas vezes compreendido como um atraso por aqueles que têm dificuldade de conquistá-lo. Realmente, a turma da esquerda enxerga dessa forma. A turma da direita acho que são pessoas comuns que têm valores, se preocupam com valores familiares. É fato que uma parte significativa do universo evangélico repele a esquerda justamente porque identifica nela ameaças a seus valores mais caros, sobretudo os relacionados à integridade da família.
Tem como discordar? Certo ou errado, esse sentimento parece ter se cristalizado a ponto de, conforme atestam as pesquisas, muitos evangélicos preferirem votar em Bolsonaro a despeito de seu comportamento, muitas vezes imoral, somente porque a alternativa a Lula alegadamente representa uma ameaça concreta à estabilidade familiar. Eu vou até ler esse fã de novo. Ó. Somente porque a alternativa Lula alegadamente representa uma ameaça concreta à estabilidade familiar. O Estadão escreveu isso. Ameaça concreta à estabilidade familiar. O Lula. Afinal, são bandeiras da esquerda. Legalização, meu corpo, minhas regras, além da discussão aberta sobre sexualidade nas escolas, temas que preocupam pais e mães, sejam evangélicos ou não. O Estadão escreveu isso. É preciso salientar, contudo, que a confusão entre valores familiares e o chamado voto evangélico esconde uma questão bem mais relevante. A pauta da família, como chamou desdenhosamente Lula, vai muito além dos contornos religiosos que a retórica política parece impor. Defender a família não tem nada de atrasado, nem tampouco está relacionado a fanatismo religioso. Tá vendo, Lula? Nenhum pai de família, seja de que religião for, pode ser criticado ou estigmatizado por desejar que o governo de seu país o ajude a proteger seus filhos daquilo que enxerga como um risco. Nessas discussões sobre a conquista do voto evangélico, fica evidente uma vez mais a incapacidade de boa parte dos partidos de reconhecer as preocupações e os interesses reais da população, atribuindo o viés político e ideológico a temas que nada têm a ver com ideologia. Assim, o Estadão está descobrindo a roda. A roda. Eles estão descobrindo a roda. Tem aí, sei lá, uns 10 mil anos. Mas estão descobrindo hoje a roda. E assim, meu Deus, descobrimos a roda. É simplesmente inconcebível que a defesa da família se tenha tornado uma espécie de monopólio do bolsonarismo. Doeu. Essa doeu. Também então, doeu muito escrever. Eles sabem. Defesa da família é Bolsonaro. A importância social e econômica da família não se baseia numa agenda ideológica específica. Políticas públicas que protegem, preservam e fortalecem as famílias têm um evidente interesse público e concretizam de forma muito direta as preocupações reais da população. Foi Bolsonaro que foi impedido de mostrar um certo livro em 2018, quando ele foi lá no Jornal Nacional. Por que será que a pauta da família está tão ligada a Bolsonaro? Cuidar da família não é uma bandeira ideológica, é cuidar das crianças e dos idosos, é diminuir a vulnerabilidade social de quem mais precisa, é fortalecer não uma instituição tradicional, mas a mais importante rede de apoio afetivo, social e econômico. Eu acho que o Estadão contratou alguém da direita para escrever esse texto, para servir assim de conselhos para a esquerda. Falar, ó, é isso daqui, ó, vocês têm que entender. Vamos escrever no Estadão que é para ver se a esquerda lê e falar, estão nos ajudando. Esse aqui é a estratégia que a gente tem que tomar. Aí depois não entende, porque o Lula não consegue crescer entre os cristãos. E o Estadão ainda bateu no Lula de novo ontem em mais um editorial, um retrocesso inaceitável. Está falando sobre a questão que envolve o marco do saneamento e a possibilidade do PT não seguir com uma das medidas mais importantes do governo de Jair Messias Bolsonaro. O Estadão reconhece o seguinte: a aprovação do marco do saneamento básico proporcionou uma verdadeira revolução no setor. De sua sanção, há menos de 2 anos, até março, 16 leilões em todo o país garantiram mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Há 28 licitações em fase de preparação. A estimativa é que sejam necessários 900 bilhões para cumprir os objetivos traçados. E fala o seguinte, não há dúvida de que a materialização desses vultuosos investimentos depende da estabilidade desta legislação, a não ser, é claro, entre os coordenadores do programa de governo do PT. Ninguém sabe se o PT vai manter, vai jogar contra, até porque a esquerda judicializou o marco do saneamento. Eu acho que o Lula até outubro vai bater 25%. E só para falar aqui em retrocessos, né? Como é que bota aqui? Um retrocesso inaceitável. Não podemos aceitar nossa democracia em risco. A imprensa continua com suas matérias bem descaradinhas. 81% dos policiais acham que quem ganhar a eleição deve tomar posse. Óbvio, todo mundo pensa nisso. Aqui é só a matéria para falar,
os policiais não apoiam a tentativa de golpe de Bolsonaro. Golpe. Isso é essa nota aqui que é interessante. O que Aras diz ter nas conversas com o bolsonarista que foi alvo da operação. Aras, segundo a Rádio Interlocutores, confirmou a existência de conversas entre ele e o Meyer, né? Mas classificou como mensagens sociais, comentários neutros e, no máximo, uma indicação de vinho. Sobre o conteúdo enviado pelo o Meyer, porém, ele disse não se recordar. Olha o que a Veja escreve. Porque o seu celular tem mecanismos de autodestruição de diálogos e eles não estariam mais disponíveis. Gente, isso aqui é só porque o WhatsApp do Aras deve estar com aquela função assim, que a mensagem apaga a cada 7 dias ou a cada 24 horas. Só isso. Aí tem que colocar nesse não, mecanismos de autodestruição para não, o Aras tem que esconder as mensagens porque é muito perigosa. É brincadeira, né? Mas vamos aqui pro nosso último tema, que não vai dar, eu acho que não vai dar para falar sobre SG não. E vejam só, começaram notícias positivas no nosso país. Após primeiro semestre difícil, construtoras projetam crescimento nesse ano. O Brasil vai dar certo, as coisas estão melhorando. O Vilimigo fala, ó, depois de um período nebuloso, em que lançamentos e vendas caíram 15,4% e 5,5%, respectivamente, o mercado de imóveis espera uma retomada aos níveis de 2021, que foi recorde. Mais um ponto para o governo de Jair Bolsonaro. Aí vem a Globo. Black Friday, Copa, 5G, Natal, animam o varejo, mas inflação e dívida preocupam. Apesar de concentração de datas favoráveis no segundo semestre, o setor mostra um otimismo moderado com desempenho até o fim do ano. Não faltam matérias. Quem solta sempre matéria disso daí é a Veja, lá na conta do Radar Econômico, fala o seguinte... vendas na maquininha da Cielo aumenta 5,6%, 7%, não sei quantos por cento, isso aqui, outro. Ocupação de shoppings está tanto, isso aqui é tanto, bababá. É o tempo todo mostrando que a economia está retomando. Agora tem que ver a Globo falando, não, é otimismo moderado, a inflação aí está preocupando, tá preocupando. Tá, vamos falar de inflação. Gasolina, 4,39 em Tatuí, São Paulo. Etanol, 2,95. Será que teremos gasolina menos de R$4? Menos de 4... Rapaz, bem que podia, menos de R$4, acho muito justo. O povo merece. Otimismo moderado. Aí veja. Anel mantém bandeira verde em setembro, sem taxa adicional na conta de energia. E é isso aqui que eu quero pegar pra gente destrinchar uma coisinha que tá acontecendo. A gente já tá comentando, já tem mais de 2 meses, que é a situação na Europa. Pessoal, no Brasil, combustível caindo, eletricidade caiu por questão também ligada ao ICMS. Bandeira verde continua, porque o Brasil, graças a Deus, tem a sua matriz energética, talvez uma das mais renováveis de todo o planeta. Acho que mais do que o Brasil tem a Noruega, mas a Noruega é um ovo, né, desse tamanho. O Brasil é hidrelétrica para dar, vender e exportar. Realmente exporta energia através de suas hidrelétricas. E aí vejam só, o cenário brasileiro está indo muito bem. O que está acontecendo ao redor do mundo? Isso daqui já é conta final, aqui não é perspectiva de mercado, não é aquelas compras, cotação do mercado, energia daqui a um ano, megawatt, não. Isso aqui é real, está acontecendo agora, nesse exato momento. Reino Unido. A conta, se quiser pagar o ano, né, você comprar lá o pacotão, 61.667 euros. E aí eu quero destacar um valor, que é o valor aqui, eu não sei o que seria o P que eles consideram. Esse valor do P. P por dia, né? É uma taxa. Está custando 40, precisamente 40 euros, né? É um valor. A pessoa que postou isso daqui fala o seguinte, ó. Apenas pensei que poderia atualizar vocês, né? Sobre o último melhor negócio de energia disponível para um pub do nosso tamanho. Não é um pub gigante. Aqui é um bar. É um pub. O bar para operar um ano, 61.667 euros. E não é um bar grande. Estávamos pagando 15p unidade em maio, que já teve um aumento. Esta é a melhor cotação disponível hoje. Então vamos aqui para o número, esquecendo o valor total, que é um pub, gasta um pouco a mais, é um comércio. Eles pagavam 15p, agora está em 40p.
a melhor cotação do mercado. De maio para agora, e os preços ainda irão aumentar mais. O preço para o consumidor final, que já está assim certo, martelo batido aqui, já conta, o cara lá fez a cotação, o preço aumentou quase 3 vezes, que o P teria que estar em 45, para bater assim um redondo. Aumentou exatamente 2,667. 2,6 vezes. Aí no Brasil é o seguinte, a sua conta de energia custa 150, depois passar para R$400. É literalmente isso. Vou contar pra ficar bem fácil, né? Sai de 150 para R$400. A gente já comentou sobre a Itália. Tem lugar na Itália aumentando 9 vezes. Matéria da BBC. Eu fui atrás dessa matéria por causa de outra coisa. Que era realmente da Escócia. Jornais da Escócia. Aumento recorde de energia e professores em greve. Além dos professores em greve, vários setores chave da sociedade estão entrando em greve na Escócia, como coleta de lixo. E coleta de lixo orgânico, né? Comida, resto de comida, que se não coletar, você pode ter problema, inclusive, com peste, né? Com ratos. E você tem um problema de saúde real, grande na sociedade. Mas o problema é Bolsonaro. Greve de professor. E essas greves estão sendo motivadas pelo aumento do preço das contas de energia. Você vê ali a capa do jornal. Reino Unido atinge o recorde no preço de energia. Na matéria da BBC, traz essa capa aqui, ó. Uma conta de 70 mil, eu acho que é euros, né? Não sei se é euros ou pound, essa letrinha aqui, mas ou é euro ou é pound, né? Libra, no caso. 70 mil euros ou libras pode fazer com que a loja feche. A loja pode fechar. Né? O cara falando, cara, se o preço continuar crescendo, eu vou ter que fechar minha loja. Fechar a loja por não ser mais rentável, pagar, assim, a conta não compensa mais. E aqui do lado você vê, ó, olha as pilhas de lixo armazenado. Europa. O problema é Bolsonaro. Olha isso daqui. Enquanto Bolsonaro, no início do ano, foi na Rússia, criticado por todos, tudo e todos, voltou para o Brasil, garantiu a nossa soberania alimentar, porque ele garantiu o fertilizante. Olha isso daqui. Empresas belgas de fertilizantes e fundição de aço estão fechando, porque ambos os setores dependem muito de energia. Em um determinado vídeo eu comentei sobre isso, mostrando que no sul do Brasil estava sendo construída, tinham terminado de construir uma nova usina. E essa usina ia aumentar a capacidade lá da fábrica, era uma fábrica de ureia, e eles iam vender o resto da energia. Você pega assim um processo da ureia, se eu não me engano, é 21:1. Quando você pega assim a capacidade energética final do substrato final, sei lá, 1 quilo dá para ter 1.000 calorias, você gastou 21.000 calorias no processo, né? Obviamente você vai possivelmente converter isso daí em joule ao longo do processo. Então, da física para você olhar, a energia gasta. Você gasta muita energia para fabricar fertilizantes. E aí lá na Bélgica, fechou empresa, fertilizante, aço, também gasta muita energia, tem que manter as caldeiras ligadas o tempo inteiro. Eles não podem mais competir novamente com as empresas asiáticas e americanas com preço de energia baixos. Milhares de pessoas estão perdendo seus empregos. Esta é a nova tendência, a menos que os governos europeus possam corrigir suas políticas energéticas. Mas o problema é Bolsonaro. E eu fui atrás daquela matéria da BBC porque eu vi essa postagem aqui, ó. As pessoas estão queimando as contas de energia na rua. Falando, não vai pagar. Não dá. Isso aqui é a Europa. E os Estados Unidos? A gente chega lá. Você já estava aqui na sequência. Eu vou até mostrar. Estados Unidos. Mais de 20 milhões de famílias estão atrasadas nas contas de serviço público. Olha lá a conta aqui, ó, de eletricidade. Mas o problema é Bolsonaro. Gasto médio de uma conta de energia. Isso é na Europa. Você vê, ó. Até o inverno de 2022, que foi dezembro até fevereiro deste ano, você vê que já estava aqui, ó, em 2.000 euros. Aqui agora, né? Aqui tá falando de 2023. Vamos pegar aqui na 2022, ó. É inverno de 2022. Final de ano agora. Já tá aqui, ó. Aqui? Não. É esse aqui. Esse pedaço aqui, ó. E o Q4. Esses dois aqui, ó. Pode chegar a 3.500.
Tá falando até 4 mil por ano. Antigamente era $1.000, 1.000 euros. Tá chegando em 4 mil. 4 vezes mais. 4 vezes mais a conta. E enquanto esse caos rolando, os Estados Unidos também não fica de fora. O que o grande democrata Biden está preocupado? Concedeu nessa quarta-feira um bilionário perdão. Bilionário não, né? Errou. Trilionário. Um trilionário perdão de dívidas estudantis. O financiamento para bancar o ensino superior é responsável por um passivo de 1,7 trilhão. A pessoa estudou, né, etc. Não é Brasil, não é... é bem diferente. Faltou um pouco de responsabilidade. Isso daqui também mostra que o pessoal não está pagando, emprego, etc. Mas o problema é Bolsonaro. E para você ver como são as coisas e como é a esquerda em todo lugar. Diante de uma crise econômica, diante de inúmeros problemas, ao invés de ele assumir a responsabilidade, o que é que o Biden fala? Os republicanos e do MAGA não apenas ameaçam nossos direitos pessoais e segurança econômica, eles são ameaça à nossa própria democracia. A democracia está em risco. E olha que a esquerda está planejando lá também. Em 2024, o pessoal de Los Angeles, né, Califórnia, o estado principalmente mais à esquerda nos Estados Unidos, eles vão voltar a um plebiscito onde eles poderão aprovar uma proposta de lei que obriga hotéis a oferecer quartos vagos para mendigos na cidade. Caso isso passe, será o fim da indústria de turismo na cidade. Eu acho que aqui é sempre bom mostrar o que está acontecendo. Para a galera botar a mão na cabeça, na consciência, raciocinar. Que é a conclusão, né? Não vou nem falar muito mais, a gente já comentou tanto aí do Lula, de Bolsonaro também. As políticas econômicas que cada um defende. Quem colocou, sei lá, 21 vezes aí meio ambiente, só fala sustentabilidade, e agora é o candidato da Agenda Verde. Pensa bem aí, né? A eleição tá vindo. Eu fico por aqui, deixo aquele grande beijo, abraço, gosto do meu trabalho, tem um peito na descrição, tem um botão de membros, botão de valeu, etc. Mas mais do que tudo, tenta converter um votinho, outro aqui pro Jair, conversa com teu amigo, ainda tá indeciso, e compartilha esse vídeo. Grande beijo, abraço, tamo juntos, vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos.